Salve, brilho da alma! Bora juntos fazer a faxina energética de hoje? Vamos brilhar juntos. Vou contar pra vocês hoje o dia em que eu fiz meu mapa astral, né? Quando eu comecei a estudar astrologia. E aí, né, o Júpiter, o famoso Júpiter do planeta da expansão. Eu achei, né? Falei, vou expandir tudo. Com o Júpiter na minha casa 4, falei, vou expandir casa, parede. Enfim, vou construir casa nova e vou só expandindo. Afinal, né, o Júpiter é o planeta da expansão. Quando me deparo com o meu próprio Júpiter, olho para ele cheio de quadratura, oposição, não tem um sextil, não tem, gente, não tem um trígono. E agora? O que eu faço com isso? Quer dizer, então, que eu vou morar numa casinha pequenininha, humilde, vou guardar tudo isso, enfiar dentro da casa, dentro das gavetas, e acabou por aí? Não. Foi aí que eu falei, não, preciso entender tudo isso que tá rolando aqui, que é pra mim poder expandir, porque se todo mundo expande, por que eu não vou expandir? Né? Já quero uma casa riquíssima, né? Quero ser a top da top. E aí é o que a gente sempre pensa. Eu ri demais, eu dou muita risada comigo mesmo. Por quê? A gente acha que ter o mapa astral, você vai resolver todos os problemas. Jogam no seu colo e aí você se vira, né, gata? Só que o buraco é bem mais embaixo, né? O que a gente faz com esse tantão de informação? E foi aí que eu tive a ideia de vir compartilhar com vocês o que a gente faz de forma prática, assim como eu fiz comigo. E eu acho que dá um super resultado. Então, bora começar a destrinchar esse Júpiter aí na 4. Depois você me conta aqui no canal, tá? Aonde é seu Júpiter e qual signo ele tá e qual casa. Que aí eu vou te dar uns insights de como você faz de forma prática. Se você quiser saber mais, você me conta e a gente vai conversando, tá? Então, assim, Júpiter na casa 4 fala de lar, família, raízes. Falei, vou virar um baiacu. Agora eu tenho certeza que não é para expandir parede, é para eu própria virar um baiacu, porque se eu tenho que trazer as minhas raízes, se eu tenho que mexer dentro de mim, se eu tenho que mexer no meu lar, como que eu faço tudo isso? Aí eu fui, primeira etapa, cortei meu cabelo. Falei, bom, fala de lar, fala de família, fala de raízes. Eu tenho que começar por algum lugar, né? E fala de interno, que o lar, na casa 4 é o seu lar, tanto externo, que é a sua casa física mesmo, onde a gente mora, e pode ser dentro de você. Quando eu observei dentro de mim, com a minha cabecinha leiga, ainda bem iniciante, falei, bom, é nesse momento que eu viro realmente um hipopótamo, né? Porque se eu tenho que expandir, então eu tenho que ficar obesa, né? E não é nada disso. Então, bora. Vamos pensar juntos. Se eu tenho Júpiter, é o planeta da expansão, certo? O meu tá na casa 4. Casa 4, lar, família, raízes, é, lar tanto físico quanto interno. Eu falei, então, peraí, o buraco é mais embaixo. Então eu tenho que olhar para dentro de mim. Aí me veio a questão. Eis você que já deve ter ouvido falar muitas vezes. Olhe para dentro, olhe para dentro, olhe para dentro. E eu ficava com isso. Ah, meu pai, como que eu vou olhar para dentro? Bom, eu sou fisioterapeuta, né? 18 anos de formação. E eu já estou há 2 anos na área holística, vendo, destrinchando a área holística. Depois eu falo um pouquinho mais do meu trabalho para vocês. Então, assim, eu comecei a olhar meu Júpiter. Aí eu falei, nossa, agora eu vou enriquecer. Se eu tiver um Deus comigo, se eu praticar alguma coisa religiosa, então eu vou começar a expandir. E aí vem a grana. E foi exatamente aí que eu vi que eu estava enganada. Como? Vou contar. De novo.
para entrar bem na cabecinha de vocês, para vocês conseguirem entender o que eu também não tinha essa visão, mas que, ó, dá pra gente ter sacada, e sacada prática, tá? Coisa para você aplicar no dia a dia, coisa que resolve. Falei, bom, eu vou olhar para mim, para dentro, né? Como eu faço isso? Microscópio, exame de sangue? De forma prática? Não. Como que eu silencio a minha mente, gente? Eu tenho 3 filhas, então eu tenho que cuidar de mim, das 3 filhas e mais o marido, certo? Eu ainda trabalho fora. Então, como que eu faço tudo isso? Como que eu paro para olhar para mim? Tá. Mapa astral faz você olhar para dentro de você, tá? Mas como que eu coloco tudo isso em prática, Aline? Eu fiz o seguinte: aprendi a silenciar minha mente mesmo, de verdade. Foi um esforço enorme, mas eu consegui. Como isso? Respira. Respira. Eu, como fisioterapeuta, passei por toda aquela tormenta do Covid e aprendi que se a gente não respirar, a gente não consegue. Então, assim, diante de um conflito, os seus filhos bagunçaram tudo, você acabou de limpar e eles já bagunçaram, certo? Quando você chegou no outro cômodo, você tem que voltar pro primeiro. Eu falei, mas Deus, não tava na expansão, tá escrito no meu mapa. Expansão dentro da casa, como que eu limpo o cômodo quando eu terminei o último, eu tenho que voltar pro primeiro? Não dá. E esse meio tempo, como que eu olho pra mim? Calma, vou explicar. Respira fundo 3 vezes, tá? Puxa o ar, segura, 1, 2, 3 e solta. Essa prática, se você fizer uma vez por dia, depois 2, depois 3, você vai conseguir acalmar a cabecinha, tá? E aí, o olhar pra dentro é o quê? É você entender, é se entender e aceitar que você tem defeitos e qualidades. Olha o truque aí. Ninguém é perfeito. Nós somos uma faísca de um Deus, né? Seja ele qual for o que você acredita. A gente é um grãozinho de areia. Então, assim, às vezes você tem que parar e refletir e deixar se conhecer. E não ficar apegado, sem julgamentos. Ah, eu sou assim mesmo, às vezes eu sou chatona mesmo, às vezes eu brigo com as minhas filhas mesmo, às vezes eu não quero falar com ninguém mesmo, às vezes eu tô muito legal sim, às vezes eu tô muito engraçadinha sim. Então, assim, são detalhes que você vai aprendendo no dia a dia, tá? Você vai aprendendo, não. Quando você começa a se conhecer, você entende e se aceita melhor. E isso acaba refletindo mesmo num todo. Eu achava que tudo isso era fantasia, tá? Pra mim, as pessoas falando ainda continua uma fantasia. Só que eu vou te mostrar aqui como você faz na prática. Quando eu olhei esse Júpiter na casa 4 e vi que o meu tava cheio de quadratura, de tensão, oposição. Eu falei, então, agora vamos guardar tudo na gaveta e bora ser feliz, né? Porque não vai ter jeito. Daqui não vai sair nada. Foi quando eu comecei a praticar o Ho'oponopono. Eu falei, alguma coisa eu tenho dentro de raiz familiar, de base familiar, que eu não tenho conhecimento, que eu não sei o que é, porque eu não sabia. Eu, eu entendia o que é, mas não conseguia trazer para minha realidade, que eu preciso mover ali. Então eu vou sair pedindo perdão para todo mundo. Vou sair no Ho Oponopono e vou fazer primeiro para mim, porque eu tenho que me entender. Fiz para mim o Ho Oponopono. Deu grande resultado. Aí me veio a seguinte informação: cadê o dinheiro que entrava na minha mão, saía pela outra? Entrava na minha mão, saía pela outra. Aí eu falei, bom, se tá acontecendo isso, eu preciso fazer um Ho Oponopono pro meu dinheiro, certo? Né? Você vai pegando técnicas de outras fontes e vai implantando em você. Eu fui implantando em mim, para ver o que dava resultado ou não. Fiz o Ho Oponopono pro dinheiro, gente. Se vocês sentirem que é para vocês, façam. O Ho Oponopono é muito bom. Eu acho que é uma prática assim, independente da sua religião, independente
do que você acredita, ele te fortalece mesmo e ele quebra muita barreira. Para mim, pelo menos, funcionou super bem. E vim estudando, cada vez mais me aprofundando na astrologia, cada vez mais me aprofundando em outras técnicas. Me veio a radiestesia, tá? Na radiestesia, hoje eu tenho um tratamento, todo um protocolo montado para ajudar as pessoas a se liberarem energeticamente, a quebrar essas crenças, a trazer essas crenças para o nosso entendimento, para que a gente possa construir uma base sólida e expandir a partir disso. Que é exatamente isso que acontece no seu mapa astral. A casa 4 está embaixo, que é o que você carrega de base, para você levar para 10, que é a sua carreira e vocação. Tá? Cá estou aqui hoje. E eu pisando em ovos naquela época. Quando eu me deparei, né, ainda falando do Júpiter, eu me deparando com todo esse trecho, com todos esses desafios, eu tinha vontade de desistir mesmo, tá? Eu queria jogar tudo pro alto e falar, não, Deus, chegou pra mim deu, nessa vida eu não vou tentar mais nada, vamos pra próxima vida que aí eu tento, vou desenrolar alguma coisa, mas nessa aqui pra mim tá difícil. Mas mesmo assim eu continuei minhas práticas, tá? Continuei, fui fazendo radiestesia, aí limpeza energética, aí eu limpava uma coisa, eu limpava o campo espiritual, aparecia campo mental, limpava o campo mental, aparecia emocional, limpava emocional, vinha para o físico, daí do físico eu melhorava, e de novo, né, porque assim, a base da radiestesia é o quê? Você vai limpando os 4 campos, né, que todos nós somos formados, por o campo mental, campo emocional, campo físico e campo espiritual, tá? E aí eu fui fazendo toda essa faxina. E aí limpa daqui, limpa dali, reprograma, tira a crença limitante, reprograma a crença limitante, desculpa, reprograma novas crenças, aí vai Theta Healing. Eu fui embolando, foi um bololô todo. E falei, não tá dando resultado isso aí. Eu tô tentando de tudo, eu tenho que expandir o quê, meu Deus? O que eu tenho que expandir? Me mostra. Só que fui trabalhando, eu já tava trabalhando, inconscientemente já tinha entendido o que eu deveria ter realizado. E fui trabalhando nisso sem tomar consciência do que eu já tava fazendo. Era uma faxina todinha no meu Júpiter. E aí que tá a sacada. O meu Júpiter no meu mapa astral, no meu caso particular, ele pede para quê? Eu sempre faço essa faxina. Olha aí, eu sempre tenho que estar limpando aquela área ali. Eu sempre vou ter que estar, ó, tira tudo que tá bagunçado, tudo que tá entulhado. Vamos mexer lá onde tá o problema. Por quê? É através do seu problema que você vai expandir. E aí, eis eu aqui. Parece que é mágica, né? Mas não é, não. Isso aí é autoanálise, é muita coisa que você tem que desfragmentar, mas eu tô aqui para mostrar para vocês de forma prática. Então, assim, não tenha medo quando você se deparar com alguma coisa no seu mapa, né? Eu vou trazer insights para vocês com o tempo, vamos conversando sobre isso. Eu me deparava, eu bloqueava, eu falava, não, a partir de. Eu não sou assim, o que a partir disso eu vou fazer? Eu não tenho para onde ir. Perdidona. Perdidona, que é como você, às vezes, mãe que tá em casa, né? Assim, como eu, trabalha fora, tal, não tem tempo pra ficar olhando. E aí você trava ali e você fala, não, nem pra direita, nem pra esquerda, nem pra frente, nem pra trás, eu só fico aqui, ó, né? Inerte. E só vindo informação, só vindo as coisas, eu tento me autoajudar, mas não dá. Então, vamos lá. Na prática, rapidinha. Quando você se deparar com alguma quadratura, oposição, alguma coisa no seu mapa, não para. Entende o que é aquilo ali e já transforma em alguma coisa prática, tá? Eu vou ajudar vocês, eu vou trazendo insights, vou trazendo informações de forma prática mesmo. Então, ali eu entendi o quê? Júpiter na 4, quadratura, oposição, Saturno com um monte de planeta. Eu entendi a função. Júpiter expande, certo? É o planeta da expansão. É o benéfico de todo o mapa astral. No meu, ele tava todo danado. Todo arrebentado. Ele tá, né? Todo arrebentado. Mas eu entendi que, através dessa minha base, se eu estudar,
se eu me fortalecer internamente com aquilo que eu realmente acredito, tá? Seja ela um Ho'oponopono, seja ler a Bíblia todos os dias, seja tomar um banho de erva, seja um mantra, seja Ganesha, seja o que for. Aquilo que me fortalece internamente é onde eu expando. Então eu entendi o que, conclusão de tudo isso, que se eu estiver forte emocionalmente e mentalmente, tudo na minha vida anda. É aí onde eu expando. E você? Onde você tem o seu Júpiter? Me conta, tá bom? Um grande beijo pra você, brilhosos e brilhosas. E a gente se encontra no próximo vídeo.